Com o início do verão no hemisfério norte e o início de um novo El Niño, o calor extremo chegou a novo recorde nesta semana, no dia 4, atingindo 17,18 graus centígrados. No dia 3, a média de temperatura global tinha alcançado 17,01, superando o maior índice registrado até então de 16,92 graus. Em 2016 e que se repetiu, você deve se lembrar, né, no ano passado. E os efeitos disso já se fazem sentir no hemisfério norte. No final de junho, as temperaturas superaram os 44 graus na Espanha. No México, também em junho, uma onda de calor extremo durou várias semanas, com temperaturas que se aproximaram de 50 graus. A China também enfrentou recentemente uma forte onda de calor com temperaturas acima de 40 graus, que é uma situação, né, anormal para início de verão. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Está aqui com a gente. Professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês e voltar ao estúdio. É verdade, professor. Fazia tempo, hein? Mais de 3 anos. É verdade. Com a pandemia, mais de 3 anos. Justamente. Que bom poder contar com a presença aqui de um professor para falar, professor, de um tema que você vem abordando, né, há bastante tempo, que são as mudanças climáticas e a relação com estes efeitos, né, o El Niño, o Laninha, e essa conjunção do agravamento das mudanças climáticas, professor, com o El Niño, estão se acelerando. A Europa pode enfrentar um verão tão ou mais intenso, não é, que do ano passado. Isso certamente traz muitas consequências. Vejamos, Roxane, para que as pessoas entendam o que acontece em relação às mudanças climáticas, a energia que a gente tem, né, no sistema atmosfera, oceanos, ela vem do Sol. E o que tem acontecido ao longo das últimas décadas é que nós aumentamos vamos dizer assim, a espessura, não é exatamente isso, mas estou simplificando, a espessura do cobertor que retém esse calor do Sol, ou seja, da atmosfera. Nós estamos concentrando mais gases na atmosfera que retém mais calor. Então nós continuamos recebendo mais ou menos a mesma energia do Sol, só que a gente guarda mais essa energia, como se a gente colocasse um cobertor adicional, e isso coloca mais energia na atmosfera, nos oceanos. Então eu faço uma comparação. Uma coisa é você pegar uma panela e ferver a água com fogo médio ou fogo baixo, isso vai demorar, um processo lento. Outra coisa é fazer isso com fogo intenso, o processo ocorre muito mais rapidamente. E na prática é o que vem acontecendo. Os fenômenos naturais, eles têm acontecido com muito mais energia, então isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, como no caso da Europa, temperaturas extremas. É muito comum nós termos um verão quente na porção mediterrânea ali da Europa, mas não é comum o que aconteceu o ano passado, né? Foi uma situação inusitada, temperaturas ao redor de 40 graus em Londres. É claro que se falar em 40 graus para um habitante do Rio de Janeiro, isso pode parecer uma situação razoavelmente comum. O Rio de Janeiro ele tem um preparo para isso, as pessoas estão acostumadas. Mas quando nós falamos em relação a Londres, por exemplo, não é uma cidade que tenha esse tipo de preocupação, né, porque o ambiente é frio. E são casas que têm uma calefação muito intensa. Então, quando elas recebem esse calor externo, esse calor ele fica retido e isso causa uma série de problemas de saúde. Ou seja, o hemisfério norte ele não está preparado para essas ondas de calor. E é o que a gente tem verificado, né, já no início desse verão. No verão passado nós tivemos vários problemas, inclusive com falta de água, né, com seca em determinadas regiões da Europa, temperaturas elevadíssimas. Nós tivemos há alguns anos incêndios florestais sem precedentes em Portugal. Ou seja, eu estou citando só alguns casos. Teve uma onda de calor também no ano passado extrema no Canadá.
Infelizmente, há uma tendência de que isso possa se repetir. Há uma diminuição da cobertura de gelo no Ártico em função do calor, ou seja, as manifestações das mudanças climáticas, elas têm ocorrido com muita frequência e com muita intensidade. Além dessa energia adicional, ela aumentar a velocidade, a intensidade de determinados fenômenos que ocorrem naturalmente, ela modifica também fenômenos. Porque vamos imaginar o seguinte, para que o vento ele possa fluir de uma região para outra, você tem que ter uma diferença de pressão, né? Então, uma área que tem uma pressão atmosférica muito alta, ela vai lançar ventos para uma área que está com uma pressão mais baixa. Quando ocorre esse aumento de energia, essa distribuição ela pode ficar desbalanceada. Então, podem ocorrer mudanças no ciclo dos ventos e há suspeitas de que mudança nos ciclos, né, nas correntes marítimas também possam acontecer. E isso modificaria muito a dinâmica global, né, do clima, além do que já está acontecendo. Acentuado. Bom, e o inverno aqui no Brasil? Vai ser afetado? Já está sendo afetado? E de que maneira? Infelizmente sim, Roxane. Veja, no ano passado nós tivemos um ciclone que eu costumo resumir para o público em geral, que ele se comportou como se fosse um furacão. Ele só não pôde receber essa denominação de furacão, porque furacão é um fenômeno de águas quentes. Nossa. E nós estávamos com águas frias. Mas nós tivemos um ciclone há pouco tempo que provocou chuvas intensas, né, mais na faixa litorânea ali do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos entrando numa outra fase, onde nós vamos ter, agora desta semana e na próxima, chuvas muito intensas, distribuídas em várias áreas do Rio Grande do Sul, com máximas podendo chegar entre 300 a 400 milímetros de chuva nesse período. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, nessa época é esperado chuvas aí ao redor de 150 milímetros, ou seja, pode chover em questão aí de poucos dias, o equivalente a 2 meses. E nós estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas também. Por exemplo, nós tivemos no ano passado chuvas intensas no litoral do Nordeste com máximas nunca antes registradas, máximas de pluviometria nunca antes registradas. Nós tivemos, infelizmente, este ano, toda aquela tragédia no litoral norte do estado de São Paulo, com um volume, em menos de 24 horas, de 400 milímetros. É a chuva de 2 meses caindo aí em mais ou menos 16 horas, né? Nós tivemos, por outro lado, aquela estiagem muito forte na região central do Brasil há alguns anos, né, há poucos anos, provocando um decréscimo muito grande no nível das represas e prejudicando muito a geração de energia elétrica, fazendo com que a gente tivesse que usar mais as termoelétricas, que além de poluírem o ar, lançarem gás de efeito estufa, representa a energia mais cara que a gente tem no Brasil, né? Ela só perde para a energia nuclear. As térmicas têm uma energia mais cara e isso repercute na nossa conta de energia. Enfim, nós estamos também enfrentando esses efeitos. O inverno, ele já não se comporta mais exatamente como ele se comportava antes. Veja essas chuvas muito intensas no Rio Grande do Sul, que já ocorreram e agora estão sendo prognosticadas para os próximos dias, porque normalmente o inverno é um período mais seco, né? A gente pode ter chuva, sim, claro, mas não nesses volumes que vem acontecendo. Então, nós também estamos sofrendo esses efeitos. Quando a gente fala, veja, muitas vezes falava em aquecimento global. Realmente, o planeta como um todo ele está se aquecendo, né? Na abertura da entrevista, você citou esses dados recentes. Mas essa distribuição ela não é homogênea e a gente pode, ao mesmo tempo em que na Europa, né, só encerrando, a gente pega extremos de temperaturas muito elevadas, nós podemos pegar extremos de temperaturas muito baixas aqui no Brasil ou na América do Sul durante o inverno. Então, infelizmente, mais efeitos aí das mudanças climáticas que se apresentam a todos nós. E os especialistas já falando, professor, que a próxima emergência global pode ser climática, né? Então já há essa preocupação de um evento que tenha consequências ainda maiores, né, para um continente todo, para uma região muito significativa. Isso já está também, para a gente concluir, no horizonte, hein? Sim, porque se nós lembrarmos que as nossas cidades não estão adaptadas às chuvas normais de verão, o que imagina com chuvas extremas, né? Então, realmente, nós temos que sensibilizar
Governo federal, governos estaduais, governos municipais, independente da cor política ou ideológica, porque as mudanças climáticas afetam a todos. Claro que afetam mais as populações carentes, mas ninguém está imune às mudanças climáticas. Vamos todos sofrer as consequências. Já estamos sofrendo, né? Como a gente tem visto. O professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode também acessar e compartilhar essas conversas semanais que temos aqui na Rádio USP. E vai lá também, claro, né, no nosso portal, jornal.usp.br/atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito bom recebê-lo aqui, professor. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos e espero retornar na próxima semana aqui no estúdio. Até a próxima.